você ou só comigo, A para todo ideia, né? mundo que tiver Aham, interessado, para a gente pensar os com temas, certeza. os convidados, né? Fazer um estudo mesmo assim, para onde que o seminário iria, o que que seria interessante Quanto ele tempo, abranger, quem seriam os definir do tempo, convidados. o tempo que vai fazer, porque às vezes uma semana de manhã de tarde, é cansativo. É, É Eu falei para cansativo ela. para as pessoas, inclusive, não só para os organizadores. Se você tivesse num lugar de seminário, de congresso, você participa de tudo que está lá. porque Agora, inclusive aí você vai para lá e fica imerso lá, né? imerso, você Aqui está é fora de tudo, você não viu? casa, Eu mesmo né? estava aqui, tive que sair ali para atender o portão que só estava Não, eu em casa. a hora que eu saí foi a mesma coisa. É, Não teve jeito. As entregas invadem, né? é. Então, Uhum. a gente precisa pensar em tudo isso na questão online para a gente não fazer um esforço danado e não ter gente, É, né? eu assim, inicialmente eu estou pensando porque eu preciso de organizar isso dentro do TU e dentro da, né, para que ele fique registrado. É, a questão eu pensei assim, olha, dia 2, 4 e 6, 9, 11 e 13. Então, ou seja, terça, quinta e sábado, terça, quinta e sábado. Nas duas primeiras semanas de março, e aí nesse sábado a gente pode fazer um sábado que seja mais de sarau, entende? Mais de apresentações, faço também, mas faz apresentações né? Eu, com as mídias aí, eu tenho que procurar mesmo o Centro de Produção e Memória do TU, que eles sabem mexer com o Instagram, com essas coisas todas. Eu ainda não. Mas Inclusive, precisa ter essa retaguarda de gente mais estruturada, é, porque naquele congresso lá da Rede Unida, que abriu o link de Meet e de Zoom, houve invasão. é, Então, tem que tem que ser ter no stream, não é isso? Eu acho que chama stream stream, no, uma coisa assim. stream no É. ar, Stream. que aí só abre para quem vai participar da mesa, do debate, da roda de conversa, mas abre no YouTube aberto para todo mundo que quiser ouvir, mas É, pelo YouTube, não pelo link do é. stream. Mas É aí a muito gente legal. organiza. E aí a gente pode, antes de finalizar aqui, hoje, a gente já definiu uma data em janeiro, uma em fevereiro, porque a Isso. gente conseguir, né? Define de janeiro, em janeiro a gente se já define a próxima data para quem tiver interessado de conseguir participar, Tá bom, tá bom. né? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Maria Clara Lemos dos Santos, professora do Teatro Universitário, coordenadora e criadora aqui do Grupo de Estudos Circenses do Teatro Universitário. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020. O Grupo de Estudos está registrado no Sistema de Informação de Extensão da UFMG, com o número no CIEX de 204207. E hoje a gente está encerrando o ano de 2020 com esse nome, Grupo de Estudos Circenses, porque ele deve ter uma repaginação para o ano que vem, chamando o ano civil, né, que a gente ainda está no ano letivo de 2020, mas a gente deve chamar ele Grupo de Pesquisa Circenses. Continua sendo de extensão, mas que a gente, na pesquisa, a gente abarca o estudo, né, a pesquisa, a extensão, e hoje a gente está finalizando aqui o módulo 4 com Inimar Santos Júnior e com Roberta Manata, no eixo de processos de ensino-aprendizagem e pesquisas. O tema 1, que vai ser apresentado pelo Juninho, pelo Inimar, é Capoeira, Circo e Educação Física, 25 anos depois, um relato de experiência. E pela Roberta, o Circo na Pedagogia Waldorf. O Inimar, ele possui bacharelado em Educação Física pela UFMG, mestre em capoeira, sócio fundador do Espaço Escola de Circo, em Belo Horizonte, foi parceiro junto da Espaço do Festival Mundial de Circo, teve formação em psicomotricidade relacional, pioneiro na inserção das atividades circenses dentro da grade curricular de escolas participativas de Belo Horizonte, tem experiência como coordenador de circo do Projeto BH, Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte, e atualmente ministra aulas de circo dentro das escolas particulares de Belo Horizonte, promove cursos voltados para a capacitação de profissionais
ligado às artes de movimento. Em 2015, criou o Corpo em Movimento, e em 2019, o Corpo em Movimento possui 18 profissionais ligados aos esportes, circo, dança, teatro, música e capoeira, fechando o ano com 220 alunos. E Roberta Manata, ela é bailarina, circense, professora do Colégio Rudolf Stein, em Minas Gerais, circo escola. Formou-se em dança no curso técnico de Westminster School. Westminster. Ajuda aí, porque eu no francês sou boa, mas no inglês não sou, não. School Em inglês. Westminster School of Dance. em Inglaterra. Westminster. E em circo, no espaço Escola Popular de Circo de Belo Horizonte. Participou de diversos workshops, oficinas de dança, circo e teatro. É cofundadora da Companhia Suspensa, uma dissidência do grupo Trampolim, trabalhou na pesquisa intitulada Sem os Pés no Chão, dando origem a vários espetáculos ao longo dos anos. Se aprofundou nas técnicas de dança somática, com contato improvisação, técnica de Alexander, praticou o método Bézier de reposturação aplicado ao Pilates. Em 2013, inicia seu trabalho como professora de circo no Colégio Rudolf Stein, em Minas Gerais, mais tarde como professora de dança e preparação corporal. Junto ao corpo pedagógico, institui a cadeia de movimento para o Fundamental 2 do ensino médio. Em 2016, ingressou na formação da pedagogia curativa, fundamentada na antroposofia e na graduação de licenciatura em História. Em 2018, juntamente com ela e Larino, o curso livre de circo, fundamentado na pedagogia Waldorf e na ciência espiritual de Rudolf Stein, da antroposofia. O Circo Escola atende crianças em situação de vulnerabilidade das regiões no entorno do CASA, do Centro de Arte, Suspense e Armatruc, sede do Circo Escola, e crianças de escolas particulares. Então, dito isso, passo agora a palavra para o Juninho, para o Inimar. Ele começa e depois a Roberta. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, boa tarde. tarde. Para você, Inimar, para você poder... Vai passar aqui, né? Aí eu tenho que... Vamos lá. Ok. É no share screen, né? Aqui... Peraí, onde está? Bom, eu tenho que... Só um minutinho, gente. Aqui agora... Vou ter que voltar aqui um pouquinho. Tomara que essa chuva não interrompa a internet, né, gente? Porque não sei se está dando para vocês ouvirem aí. Nós estamos aqui no meio do trovão, né, Roberto? E o seu som começou a picar um pouquinho no final. Peraí. Quase. Bom, os botõezinhos aqui me... Share screen, compartilhar... Foi aí? Ou não? Chegando. Tá indo devagar, né? Tá carregando. Lembre, Neymar, que com isso aí, de vez em quando, você dá uma espiadinha para ver se você vai ter que admitir alguém. Igual, por exemplo, a Pamela caiu, pode ser que ela precise de... Já admiti. Bom, enquanto vai carregando aí, gente, deixa eu ir falando um pouquinho aqui. Então, Maria Clara já leu aí, né, da minha história, bacharelado em Educação Física, mestre capoeira, sócio fundador da Espaço. Essa formação da psicomotricidade relacional foram 4 anos que eu pude também atuar dentro de uma escola que eu já trabalhei no Mundo Feliz aqui em BH. Eu coloco essa questão do pioneirismo na inserção das atividades circenses, porque na época realmente não existia atividade circense dentro das escolas de Belo Horizonte. Eu estava dentro do Pitágoras, estive dentro do Mundo Feliz, depois fui para o Balão Vermelho, e em todas fiz questão de colocar dentro do currículo, né? Isso para mim é uma alegria muito grande, porque de lá para cá, e obviamente com a Espaço, né, Belo Horizonte começou a respirar circo, né? E se a gente voltar lá em 1994, quando eu ainda estava saindo, tinha acabado de formar, tinha 3 anos na Educação Física, e já tinha uma formação de capoeira com o mestre Mão Branca aqui em BH,
gente levou essa bagagem, fala, gente, eu mais 2 sócios, né? Abrimos um espaço na Escola Mundo Feliz que trabalhava com capoeira e acrobacia, e nem tinha circo. E aos poucos é que foram surgindo as pessoas interessadas em fazer um trabalho de acrobacia, de malabares, e a partir daí nós começamos a investir no sentido de poder viabilizar e buscar pessoas para poder também nos capacitarem, né? Maria Clara, eu acho que, eu não sei se a Pamela entrou aí, tem jeito de estar, né? Então, a partir daí, de 95, então, 96 até 97, quando realmente a escola de circo surgiu, nós tínhamos um espaço de trabalho que não dizia da capacitação de profissionais circenses. Pelo contrário, nós estávamos buscando nos capacitar, né? Então, nessa época foi muito interessante, porque a gente fazia questão de convidar grupos de Rio, de São Paulo. Eu lembro quando a Escola Nacional veio em peso para Belo Horizonte, nós fechamos a Avenida Francisco Sá, que era em frente à escola, e montamos o circo na rua, ficamos 3 dias, sexta, sábado, domingo. Então, aquilo ali foi um marco, porque muitas pessoas então começaram a perceber que existia um espaço de circo em Belo Horizonte, e na sequência começa aí também, logo 1 ano, 2, não sei, não estou lembrando ao certo, os festivais mundiais de circo, né? Junto com agentes, que a gente era co-realizador, e que foi realmente que acho que colocou Belo Horizonte dentro assim do eixo, né? Deslocou um pouco o eixo de Rio e São Paulo, e nós conseguimos entrar numa beiradinha, mineiramente falando, né? Comendo pelas beiradas ali, né? E a partir daí Belo Horizonte começa a ter um pouco mais de visibilidade nesse aspecto. Em meio a esse processo, eu não posso deixar de dizer que a gente criou um grupo chamado Trampolim. Foi justamente lá nesse primeiro espaço que a gente resolveu juntar 2 palhaços com acróbatas, tinha bailarina chegando lá da Europa, né, da Inglaterra, e tinha outras. Foi mais para frente, né, Roberta? A sua entrada foi mais para frente, né? Não, eu estou fazendo assim que fui eu mesma. Então tá bom. É porque tinha a Ana. Tinha a Aninha. Eu fui substituir a Aninha, né? A Aninha, primeiro era a Aninha, depois eu entrei. Depois você. E aí foram chegando pessoas interessantes, e quando a gente realmente abriu a escola de circo, com a proposta de ter de ter uma formação, né? Que foi uma batalha sem fim, porque aí vai atrás do MEC, 800 horas, como é que monta um curso técnico, e as dificuldades de manter. Mas a gente tinha nesse processo, voltando então na parte da capoeira, que já me acompanha desde antes da educação física, porque dentro da minha formação eu me tornei mestre de capoeira, mas eu não fico aí falando, eu sou mestre, não, porque para mim o mestre, o educador já é um mestre, então eu já coloco tudo dentro de um mesmo pacote, né? E a capoeira sempre foi presente dentro da escola de circo, que a gente acreditava muito na preparação física do ator, né? Do artista circense, do ator em si, como a capoeira, né? Fazendo as analogias, né? Da roda com o picadeiro, a banda com a charanga, né? As questões todas que envolvem a questão musical com a apresentação do espetáculo, os movimentos, enfim. Então, a capoeira vem sempre presente dentro desse trabalho do circo e nos trouxe muitas alegrias, porque o pessoal era uma forma também de ganhar as pessoas, né? Que sempre tinha a parte física, a capoeira, tocar um instrumento, cantar, então dava aquela descontraída, chegava mais perto do nosso universo cultural, né? Era uma coisa muito mais da nossa vida, do dia a dia. Então, isso foi realmente uma sacada muito interessante, a gente ter trabalhado com a capoeira esse tempo todo, né? Dentro do circo. E nesse percurso eu pude, dentro da escola de circo, também participar, né, de alguns trabalhos nas escolas públicas de Belo Horizonte, fazer o BH Circadania, que era um projeto que levava o circo
as periferias de Belo Horizonte, a todas as regionais, são 9, eu conheço todas as regionais hoje, em função de ter trabalhado lá dentro, e com isso também poder levar vários profissionais, né, que não tinham espaço de trabalho dentro de Belo Horizonte, para poder ministrar aulas de capoeira, ou melhor, de circo, dentro das regionais. Então, a capoeira vem como esse eixo norteador, né, da minha vida mesmo, né, entra no circo, mas desde então já no eixo norteador. Eu adoro estar sempre exaltando a capoeira, porque ela realmente não há muito tempo que é valorizada, mas desde sempre eu tenho um valor muito grande com ela, né? E junta com umas características próprias minhas, né? Disciplina, organização e sempre me vendo como educador. Acho que esse que foi a grande oportunidade que eu tive com o circo, né? Mesmo a escola de circo não sendo um projeto viável financeiramente, mas ele foi um projeto viável que possibilitou passagem de muitas pessoas, né? E modificar a vida de muitas pessoas. Então, nesse quesito, eu acho que foi muito assertivo a questão da escola de circo, né? E daí para frente, entrando nas escolas particulares, com a questão da educação física e o circo, né? Antes disso, eu já trabalhava também com educação física e capoeira, então tudo muito junto, né? E a capoeira possibilita muito esse jogo lúdico que o circo, né? O brincar, esse jogo lúdico. E eu, com a minha formação também da psicomotricidade relacional, entro fazendo esse alinhavo com tudo para poder chegar. E aí, nesse período de 94 a 96, quando surge a escola, surge o Grupo Trampolim, e a capoeira sempre inserida, né? E dentro lá da Federal ainda, a gente tinha um trabalho que era o EduCap, educação através da capoeira. A gente buscava, pela educação física, fazer algum projeto, e o doutor Ricardo Pena Machado, que na época era um professor de cinesiologia da UFMG, e também era mestre de capoeira, que foi um grande orientador, então, que nos deu essa guinada para poder também partir para projetos que pudessem também estar documentando o processo da capoeira, né? Dentro até da UFMG. Ricardo é o macaco? É o Ricardo, é o macaco, Ricardo Pena Machado, né? E lá no Festival de Inverno, voltando um pouquinho mais, só para contar como que surge essa ideia do circo, quando fomos participar de um festival de inverno ainda na UFMG, lá em São João del Rei, foi que realmente nos despertamos para essa questão do circo, né? Você quer falar aí, Roberto? Roberto levanta o dedo ali. E aí, vendo a possibilidade de várias artes envolvidas no mesmo processo, foi ali naquele ano de 97, no final do primeiro semestre de 97, né, no mês de junho, que vislumbramos essa possibilidade de ter o circo como uma arte que pudesse nos levar à frente. E a Espaço, então, que eu fico nela lá antes de 94 até 2010, né, juntando aí os festivais mundiais de circo, ao longo dos festivais, eu fiz uma contabilização por baixo, assim, pelo menos 50 grupos ao longo desses 15 anos participaram, né, desse processo, e são grupos internacionais, as próprias escolas de circo, né? Então, a Picolino, o Júnior Perim, né? Pequeno Tigre, depois, eu não sei, depois tem um outro que eu não estou lembrando o nome aqui, pessoal de Goiás, ou seja, vários intercâmbios surgiram, né? A partir do momento que a gente conseguiu estabilizar a escola e abrir essa parceria com o Brasil, né? Parlapatões em São Paulo, que vieram nos dar cursos, né? E o Ale e todos os outros mais, né? E a partir daí essas parcerias vieram só consolidar o trabalho do circo em BH. E com isso acho que a gente ganhou uma credibilidade dentro da escola para poder ter também esse curso de formação, mesmo ainda não tendo batido a chancela do MEC, né? Então eu listei aqui alguns parceiros ao longo desses anos, né? Eu queria só citar alguns, porque são importantes, né? O Querubins, que é o da Tia Magda, que é um projeto social na comunidade do Acaba Mundo, né?
vários artistas, músicos, né? Marina Machado, Flávio Henrique, Skank, Patofu, Tia Anastácia, Babaia, Gil Amâncio. Aí entra a Companhia Suspensa, né? O Trampolim, Paulinho Polica, Giramundo, Tizumba, Parlapatões, né? O Pequeno Tigre, eu já falei, Picolino, Agentes, né? Intrépida Trupe, Escola Nacional. Numa época que a gente estava envolvido também de montar uma associação de escolas no Brasil, então fizemos várias viagens para São Paulo e Rio, mas no intuito de fortalecer, né? Ainda mais nós que não éramos, né? A Hermínia lembra desse tempo aí, que não éramos dois meninos lidando só com os tubarões do circo, né? As pessoas que tinham aí tubarões do sentido não de que eu comer a gente, mas de sentido de força, né? Que eram já grandes, pessoas reconhecidas. Alguns tubarões queriam comer a gente, sim. Alguns, né? Ainda bem que não eram todos. E vários, né, circenses que olhavam com cara feia para a gente, porque que esses moleques estão fazendo aqui? O circo é super tradicional, aí, e eles não têm lona, esse negócio de escola de circo, que a gente nem gosta de escola de circo. Então, eram infindáveis discussões, mas a nossa resiliência, né, nós conseguimos, e mineiramente, nos tornar amigos de todos, né, e levar o nome da escola e a credibilidade, trazer também essas pessoas para conhecer o trabalho, né? Eu acho que o mais importante é isso, quando a gente traz a pessoa para ela conhecer o que você está fazendo e, a partir daí, ela começa a vislumbrar que é possível, sim, fazer essas parcerias, né? E sem contar os circos tradicionais que eu coloquei aqui, né? Garcia, as trupes argentinas, né? Trupes da Europa, do interior da França, que nós tivemos uma parceria Brasil-França, que pudemos até ir para a França também fazer um trabalho. Então, foi muito, muito inspirador estar nesse tempo todo por trás da escola, né? E, com certeza, a gente fala BH antes e depois da Espaço. Não estou aqui me enchendo de louros, não, mas realmente foi um marco, né? Isso é inegável, não tem como falar, porque anterior a Espaço, a gente tinha o Mauro do Grupo Cabana, a gente tinha trupes tradicionais que faziam Moisés, o Rei do Pedal, Jailton com a Trupe Tralha, Circo Olímpico. Então, tinha alguns trabalhos, mas nós fizemos questão de convidar todos, não só de fora de BH, mas os de BH também. A gente tem que fortalecer primeiro o nosso espaço de circo em Belo Horizonte, e tínhamos também essa dificuldade até com as pessoas daqui, né? Porque como a escola era grande, sempre tinham bons materiais, ficava aquela coisa assim, os meninos brincando de circo, e na verdade não era isso, né? E aí a Espaço, na minha história, vai até 2010, de 2010 para cá, quando eu saio da Espaço, eu buscando outras alternativas, entrei para a Escola Balão Vermelho, que de cara valorizou meu trabalho, porque já é uma escola diferenciada no sentido de ter educação física, que é voltada dentro da recreação, a dança, o circo, a música, o teatro e as artes plásticas. Então, uma escola que investe nesse movimento, né, artístico, com certeza é uma escola que tem o seu valor. E dentro lá do Balão Vermelho fui muito bem acolhido, estou lá há 10, indo para 11 anos, né? E pude já, de cara, começar a desenvolver um trabalho que começou a dar frutos no diferencial, que é o trabalho, sem desmerecer a educação física, as outras artes, mas o circo, ele é muito inclusivo, ele é inclusivo o tempo todo, e esse foi o diferencial, né, dessa inclusão, porque quando chegavam meninos disléxicos, meninos com problemas de coordenação motora, para mim não interessava se o menino tinha algum problema. A questão era recebê-lo enquanto indivíduo e ver onde ele se encaixaria naquele universo do circo, né? Se ele era magrinho, alto, baixo, gordo, se tinha alguma síndrome, que lá tem os meninos Asperger, síndrome de Down, e vai por aí afora. Quer dizer, os meninos se encantavam pelo trabalho, né? E o relato das famílias e das coordenadoras no sentido de
de ver o acolhimento que eles estavam tendo sempre foi muito positivo, né? E com isso, graças a Deus, eu construí um nome bem forte dentro do Balão Vermelho. E fora do Balão, as outras escolas também que trabalharam sempre, está aí a Roberta, né, que é mais um exemplo, que passou pela escola de circo e está dentro da Pólen. Outras pessoas passaram pela escola de circo, montaram seus núcleos. Então, a importância de ter tido um centro de pesquisa, porque a escola possibilitava muito isso dentro do espaço de trabalho. Não era assim, você tem que aprender o malabares, não, você quer pesquisar o quê? Você quer pesquisar a música com o movimento X? Você quer pesquisar um aparelho diferente? Quer dizer, isso era inegável, mesmo dentro das nossas limitações, né? Minha e dos meus 2 ex-sócios, a gente possibilitava que as pessoas buscassem o seu espaço de criação, buscassem, assim, eram incentivadas, vai terminar aqui, então procura um curso na Europa, procura uma escola não sei aonde, vai para o Rio, vai para São Paulo, porque a gente sabia que Belo Horizonte tinha suas restrições e que Rio e São Paulo já eram muito mais à frente nesse aspecto, né? Consolidado de escolas e tudo chega mais fácil no Rio e São Paulo, né? As portas se abrem mais fáceis quando você está lá. E hoje eu tenho uma enorme felicidade de saber que pelo menos 10 a 15 artistas que passaram por lá foram para a formação fora do país ou para fora de Belo Horizonte e todos trabalham com circo, né? Hoje, se não trabalham com circo, mas com áreas afins, que também é um grande prazer, né? Poder ver que essa sementinha plantada lá, ela germinou e deu grandes frutos, né? E chegando agora ao circo dentro das escolas de Belo Horizonte, né? Então, essa influência da espaço, inclusive a gente fazia umas festas lá, eu tenho que abrir esse parênteses aqui, porque uma vez o Marcos Frota chegou lá e a gente fazia uns cabarés malucos e estava lotado, a gente tinha que ficar na porta assim, sai 10 para entrar 10, porque a gente tinha uma lotação que era 700, a gente colocava 900, né? 800, né? Lógico, com toda a segurança, porque tinha extintor de incêndio, porta de saída, de emergência, aquelas coisas todas, mas foi engraçado porque foram chamar a gente lá, que o Marcos Frota está lá fora, e como a gente gostava um pouquinho só, assim, né? Não tinha tanta afinidade, fala, quem? O Marcos Frota e tal, fala, deixa ele esperando um pouquinho para depois ele entrar. Aí lá, depois fomos lá, recebemos ele, tudo, né? Porque era um artista global na época, chegava, Marcos Frota chegou e todo mundo abria a porta, né? Mas como estava lotado, a gente falou, não, vamos deixar ele esperando um pouquinho lá. Isso eu lembro até hoje, a gente ria demais disso, porque nós deixamos o Marcos Frota esperando um pouquinho para entrar na nossa festa. Então, a Espaço tinha essa característica, né, de aglutinar pessoas também. Todo mundo que chegava em Belo Horizonte dava uma passadinha lá. Inclusive, a gente fazia questão, né, de ir no circo, falar, nós temos uma escola de circo, se vocês quiserem ir lá mostrar um pouquinho do trabalho, a gente pode vir aqui. Fomos em vários circos, levar o pessoal para fazer balanço no trapézio de voo, né? Quantas pessoas, né, que chegavam lá para subir naquela escadinha, falou, pô, eu não vou não. Aquela escada fininha que você sobe a 9, 12 metros de altura, então, e que era bom para a gente mostrar isso também. E aí o circo entra dentro das escolas de Belo Horizonte, não só dentro das escolas, né? Entra dentro das escolas, dos clubes, e as pessoas começam a montar pequenos espaços. Eu falo pequenos que realmente são pequenos, né? Belo Horizonte não tem essa capacidade de ter galpões. Os galpões que a gente tem são lá em Contagem, Betim, ou nos bairros mais afastados, que também tem circo. Mas hoje eu contabilizo pelo menos 15 espaços de circo, né? Como eu falei, Trupe Itália, o Rommel, tem outros que eu não estou lembrando o nome aqui, mas que são pertinentes de serem lembrados, né? Dentro de Belo Horizonte. E, a partir daí, o circo começa realmente a ganhar um espaço, não só dentro desses espaços próprios de escolas e academias, né? Mas nas praças, enfim. E os festivais mundiais também fizeram muito isso, né? Levou o circo para a rua e pôde ter esse diálogo com a sociedade como um todo, né? Isso foi fundamental para as pessoas também pararem de ter essa visão marginal do circo, né? Como a capoeira, por isso que eu faço sempre
eu busco a capoeira porque a capoeira também foi proibida e tudo, e o circo, quando chegava em determinados espaços, né, ficava, né, tinha que ir sempre ali para o cantinho, né, era sempre o irmão feio, né, o primo pobre, né, e com isso a gente conseguiu elevar essa situação de poder participar de grandes espetáculos em Belo Horizonte e entrar dentro dos espaços, né? E aí, dentro da escola, eu quero falar um pouquinho mais, que é importante passar da escola de circo para as escolas, porque dentro das escolas, como eu falei, o papel de inclusão e de incentivo nessa questão lúdica e do brincar, que a gente vê que muito se perde hoje na escola. Não tenho nada contra a educação física, a dança, o teatro, não, mas o brincar do circo é muito diferente, é uma coisa realmente espontânea. A criança ela tem a possibilidade de improviso, de fazer outros, de mudar uma sequência de movimentos ali naquele momento, né? Cognitivamente também nos possibilita trabalhar com o universo do fantástico, né? Do mágico, do inusitado. Então a criança chega para lá, ela quer se transformar, sei lá, hoje eu sou mágico, hoje eu sou o domador, não sei. Ela pode inventar as suas histórias, né? E criativamente nos permite explorar várias possibilidades que aquele que o pratica muitas vezes nem sabia que existia essa opção. Eu acho que isso também é muito importante, né? Muitas vezes, dentro das escolas, por mais abertas e por mais que elas possibilitam esse trabalho de interação com a arte, tudo, mas tem as suas travas, né? E no espaço de circo, a gente pode estar realmente fazendo isso fluir, né? Como atividade física, como saúde, né, nos possibilitam um desenvolvimento integral, né? E isso eu não preciso ficar falando muito, com aquisição de força, flexibilidade, resistência, né? Eu vejo a melhora dos meninos ao final de um ano de trabalho, fazendo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, como que relatos, até dentro da própria escola também, dessa questão. Antes do circo ele não escrevia bem, como que ele melhorou a questão da caligrafia, né? Então, assim, você pode colocar isso aí, tá ok, Maria Clara? Dentro da questão do malabares, né? Desses movimentos mais refinados, né? Como que vão atuar no corpo, né? E psicologicamente também falando, né? Já falei aqui da questão histórica, né? De tanto a capoeira como o circo serem marginais, né? E criar esse diálogo artístico-cultural e essa valorização, né? Esse reconhecimento também, né, enquanto de vivência, que igual eu falei, vai extrapolar os muros das escolas, né? Porque a partir do momento que eu entro dentro da escola, que eu entro dentro das famílias, eu acabo modificando também o pensamento de uma criança que leva uma experiência para os pais. Se o pai tinha algum preconceito ou alguma ideia formada, ele começa a quebrar, porque quando ele começa a participar das apresentações dos filhos, né, ele começa a valorizar também, e isso vai também valorizando o trabalho do profissional, né, que entra em destaque dentro da sociedade, né? E como eu atuo muito nesses meios de classes sociais dominantes, mais A e B, eu acho isso importante para a gente também tentar modificar dentro desse núcleo, que muitas vezes fica fechado e só tem referencial, muitas vezes, de um Circo de Soleil ou dos circos maravilhosos e não dos que a gente tem no nosso quintal, né? Então, a gente começa também a poder valorizar essa prática e dentro desse processo, né? Agora eu vou entrar dentro um pouco desse ensino remoto. Como que foi? Já que eu só tenho 12 minutos aí, né, Maria Clara? Vamos pegar aqui para falar do ensino remoto. Bom, primeiro eu já falei aqui do DNA e do BIOS, né, que eu brinco com os meninos, né, que é o bicho ignorante operando o sistema. Então, para quem nunca precisou dessa ferramenta nesse formato, né, a minha capacidade, porque, como a Roberta falou antes ali, a gente tem que se reinventar para achar e pesquisar o que eu posso trabalhar nesse meio remoto. Então, primeiro, a tecnologia, se você não tem esse feeling, se você não tem essa lida fácil, né, vai ser complicado, né? Como transferir esse trabalho do circo, né, do ensino-aprendizagem para o virtual? Então, eu criei algumas estratégias. Uma delas era buscar
ter algum movimento, então busquei fazer alongamentos, alguns trabalhos de equilíbrio que não envolvessem risco, porque a criança está na sala, ela está na cozinha, ela está no quarto, ela está, às vezes, nos espaços minúsculos. O equipamento, muitas vezes, não ajuda, vai ver é um celular ou é um iPad, que tem suas restrições, né? Você tem que ter essa questão da previsão do tempo, né? Sem saber quanto tempo que isso vai durar. Então, qual conteúdo eu posso passar? Eu não posso passar tudo, eu tenho que meio que sendo conta-gotas, que eu não posso dar uma enxurrada de conteúdos, que também não vai ter uma absorção. Então, é importante mesurar, apesar da gente não saber o tempo que vai durar, mas a gente tem que ter essa noção de pensar sempre num tempo elástico, né? E a partir do momento que você consegue ter essas habilidades tecnológicas, aí facilita mais para você dominar as outras ferramentas, né? Um Zoom, um Google Classroom e vai por aí afora. Então, isso aí já vai facilitando, né? O que é possível ensinar, eu coloco aqui. Bom, aí eu coloquei a história do circo, as suas particularidades. Se der tempo, eu vou passar um slide aqui rapidinho. Podemos criar o nosso próprio circo, foi o que eu fiz. Então, eu levei para as crianças isso. Ó, nós vamos criar o próprio circo. Então, você vai inventar o nome do seu circo, os seus personagens, se ele tem mágico, malabarista, acróbatas, equilibrista, cuspidor de fogo, engolidor de faca, se vai ter animal. Aí eu entro também falando circo tradicional, circo contemporâneo. O que é essa que a gente fala que é tradicional, que é contemporâneo? Vamos pesquisar? Aí coloquei para as crianças. Primeiro, eu passo um PowerPoint dando algumas ideias e depois peço o trabalho, porque aí eles vão me dando as devolutivas e eu vejo por onde mais explorar. E uma coisa que eles adoraram foi as particularidades, que eu peguei uma foto que está até aqui que eu vou mostrar, mostrando, né, os anões, os gigantes, as pessoas obesas, as pessoas magras, as pessoas contorcionistas, o homem com cara de leão, né, que é a história do... Esqueci o nome dele aqui, que era um personagem todo cabeludo, como tinha nessas ideias dos circos bizarros, mas não chegando ao bizarro, né? Chegando só essas... E eles ficaram fascinados com isso, é mesmo, que legal, quer dizer... E a partir daí, você pode entrar com a questão da inclusão, da mulher, do negro, né, dos menos favorecidos, né? Qual que é o papel da mulher, que a gente até discutiu aqui, né, uma época atrás, aí nesse grupo. As mulheres, então, ficavam mais ali no suporte, mas, ao mesmo tempo, elas que eram a força também. Os negros, o primeiro palhaço negro, falei do Benjamin, enfim. Então, através disso, dessas colocações, eu pude adentrando a outros temas que foram muito importantes, né, para também chegar onde eu queria no meu objetivo. A questão do palhaço, né? Não tem, vai construir o circo, tem que ter o palhaço. O palhaço é a alma do circo. Então, como é que vai chamar o seu palhaço? E aí, falando também, né, do como que eram as crianças no circo, enfim, colocando todas essas questões que muitas vezes a gente, dentro da aula presencial, não consegue colocar. E eu vejo que no remoto isso foi fácil, assim, foi mais viável de ser colocado e de uma forma bem interessante com essa resposta, né? Bom, eu acho que aqui eu já estou indo mais para o finalmente, deixa eu ver o que mais que eu coloco aqui. Dentro do ensino remoto, tradicional, qual o papel das mulheres, exposição... Ah, tá. E agora, tem algumas coisas que realmente são complicadores, né? Essa exposição excessiva do aluno e do professor. Então, tem dia que eu dou aula de 8 da manhã às 7h30, 8 da noite, eu termino com dor de cabeça. Mesmo levantando, deitando entre uma aula e outra, tomando muita água. Então, isso é muito cruel, o que não acontecia no ensino presencial, né? E como trabalhar esse movimento, já que tem essas restrições também, né? Então, isso é um outro fator que muitas vezes te desanima. Você quer bolar uma aula que vai... vamos fazer uma brincadeirinha que o menino vai pular, mas vai pular, tem uma mesa, tem uma cadeira, então não dá. Eu busquei fazer o quê? Com os meninos maiores de adolescentes, sexto, sétimo, oitavo ano, eu propus uma aula de 1 hora que teriam de 30 a 40 minutos de alongamento, flexibilidade e força, um PowerPoint de 10 minutos no máximo com a discussão e depois considerações com a turma, né? Então, você gasta uns minutinhos para começar e uns minutinhos para terminar, então a aula em todo teria 40, 45 minutos, que é um tempo viável. E
para minha grata surpresa, nesse período de 8 meses, não teve um que falou assim, foi chato o alongamento, isso aqui foi ruim, que eu não adquiri nada. Pelo contrário, olha, foi que estava me salvando, porque é um dia da semana que eu sabia que ia acordar e tinha você lá fazendo um alongamento com uma música agradável, a gente brincando, conversando, falando de algum tema importante, falando de saúde, de alimentação. Então, eu fiquei muito feliz com o meu desempenho. E a avaliação que eu faço com os meninos é nesse sentido. Vocês vão avaliar como é que vocês participaram, as devolutivas, a criação do circo, e vão me avaliar enquanto professor. Fui claro, os PowerPoints foram interessantes, as conversas, os retornos. Então, nessa idade, eles já dão conta de verbalizar bem, né? 13, 14, 15 anos. Os menores, eu reduzi o tempo de alongamento, então o alongamento era de 12 a 15 minutos, numa aula de 40 a 50 minutos. Um PowerPoint, que aí eu falei circo e capoeira, circo e ginástica. Fiz as variações e busquei entrelaçar esses temas, né? Então circo e ginástica, como que o circo tem a ver? Os ginastas que se aposentam vão para o circo, então como que faz essa troca? Como que é o tipo de treinamento? O que vocês conhecem de ginastas? Tem alguém, já viu algum que já foi da ginástica para o circo? Vamos pegar os nossos ginastas famosos, vamos pegar os artistas de circo. Sabia que os grandes circos vêm atrás dos ginastas e vêm muito atrás da capoeira? Aí fiz a ligação com a capoeira também. Os capoeiristas têm uma acrobacia diferenciada, por isso eles têm uma procura em cima dos caras que são capoeiristas. Ok, 5, terminando. E aí foi muito interessante, porque eu pude também falar da capoeira e da ginástica, né? E não ficar só preso ao circo. Mostrar que existe essa passagem, eu posso transitar nesses universos. E, para mim, também era uma situação que, talvez, no presencial, eu não conseguiria fazer, né? Nesse aspecto. E, a partir daí, eu preparei aqui também dentro dessa projeção aqui, passou muito, fazer, então, um resuminho básico de tudo que eu falei aqui nesses últimos 4 minutos, né? Aqui é espaço, inclusive, esse era um menino que a gente tinha um projeto social, que é o Fofão, infelizmente não está mais entre nós, né? Aqui também a gente misturava sempre os meninos que podiam pagar com os que não podiam, que era o projeto Circadania, né? Aqui o meu personagem, o Pé na Taba. Aqui também é esse mesmo menino aqui, ele está fazendo aqui uma pirâmide, né? É o André. Isso aqui são pessoas que... Uma está em São Paulo, a Tereza, o André está na Europa, né? Em Londres, e o Fofão, infelizmente, estava no lugar errado, na hora errada, e faleceu. Aqui o circo no currículo, né? Então, dentro do balão, né? A estrutura que eu tenho lá de trabalho, né? Os tecidos são tudo lá pendurados, esperando a gente voltar, né? São as apresentações de final de ano, e aqui são aulas mesmo no meu dia a dia, né? Cara, isso aqui eu queria mostrar que um aluno meu, será que não vai abrir? Vai. Isso, um aluno meu, ele criou um circo de Lego, assim, um circo assim, dentro da atividade, criar o seu próprio circo, ele fez essa montagem de Lego, e eu achei fantástico isso, né? Dentro da criatividade, né? O tempo que ele gastou, tá vendo? Pôs lá uma mulher com uma sombrinha, tem um equilibrista aqui do lado, e essa coisa rodando aí, eu achei assim, vou até pôr de novo aqui, tá vendo aqui, ó, o cara no cantinho esquerdo aqui, ó, tem como se fosse um equilibrista, e aqui passando como se fosse, né, imagina o arame ou numa corda bamba, quer dizer, eu achei fantástico, uma coisa também que dentro do ensino presencial não teria essa possibilidade, né? Opa, não quero que passe de novo, não, vamos para frente, ao BIOS pegando. E aí eu vejo essas possibilidades aqui, tá, aqui também os relatos deles, né? Uns que não conseguiam mandar, eles escreviam, faziam os desenhos e mandavam para mim, eu mandava as fotos, mandavam via e-mail, né? E umas características assim muito interessantes, né? Aqui o projeto que eu desenvolvo dentro do balão, né? Que é o Corpo em Movimento, mostrando o circo, mas são várias atividades, né? São apresentações aqui do final do ano. Esse menino também
ele foi meu aluno, é o Lucas Deotti, hoje ele está na UFMG, mas ele continua trabalhando com circo comigo, já vai fazer 10 anos, quer dizer, mais uma formação também de uma pessoa que se interessou pelo circo, né? Aqui os espaços lá de trabalho, na apresentação de final de ano, essa menina é a Maria Clara, né? Ela é Down também, então, como eu disse, a gente... os Downs, os Asperger, autistas, enfim, todos estão lá presentes dentro do trabalho. E aqui o que eu falei, que eu citei da curiosidade, né? Eu mostrei essa foto e aqui tem o cara com cara de... o artista, né? Com cara de leão, que tinha muitos pelos, né? Esqueci o nome da doença aqui agora, o homem mais gordo, mais alto, enfim. E eu não posso falar gordo, né, gente? Mais obeso, né? Ainda tem isso, que você tem que ser politicamente correto, porque senão é complicado. E aí mostra um pouquinho aqui o Rodrigo Roblen, mostrando um pouco dessas diferenças, né? De Solé para o cirquinho mais tranquilinho, os animais, enfim. Fui fazendo essas colocações, né? Os figurinos de palhaço, para que pudessem também dar ideia, né, de colorido, de como que eram as roupas, né, enfim, dando essa ideia, né, isso é um PowerPoint que eu mostrei nas aulas para dar essa ideia dos trabalhos, né, e as diferenças entre um e outro. Bom, acabou meu tempo aí, Maria Clara? Acabou, né? Gente, e eu deixo sempre no final, gente, eu acho importante, né? Eu cito Platão, Aristóteles e Confúcio, mas eu já busquei vários outros pensadores, filósofos, eu gosto sempre de estar passando uma mensagem, alguma consideração que possa, nesse momento, também estar dando uma fortalecida espiritualmente e mentalmente para as crianças. É isso, gente, falei para caramba, muito obrigado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui agora. A gente está fazendo isso com a questão do tempo, porque a gente sabe que depois você também você tem aula, né? A Roberta também Sim, veio com certeza. De uma situação, bom, então vou fechar sai aqui, direto, né? para a Roberta, e aí depois a gente junta todo mundo, pode ser? Pode. Vou aí clicar aqui na Roberta, né? Pode ser. A Roberta acho que não vai passar nada, não. Você vai passar alguma coisa, Roberta? Não, vou não. Então passo para você. Eu não fui capaz de... eu não consegui organizar isso, gente. Eu sou muito, muito ruim. Assim, não se subestime, hein? Não. Se eu conseguir, você consegue. Estamos aprendendo. Mas pelo menos eu consegui entrar no Zoom, né, Maria? Hoje sem a ajuda dela. Foi muito bom. Eu consegui vir sozinha. Então, Juninho, muito bom te ver falar. Faz muito parte da minha história, né? Muito legal, assim, ainda mais o comecinho ali. E aí vai ser bom que vai fundamentar um pouquinho a minha fala também. Eu não vou precisar voltar nisso tudo que ele falou. Ele falou do circo, né? E aí eu vou concentrar mesmo no circo na pedagogia Waldorf. Vou tentar ser bem resumida, bem concisa, porque é um assunto, assim, depois que eu pus para Maria Clara ali, eu falei, gente, que loucura que eu fiz. Vou tentar falar do circo na pedagogia Waldorf, sendo que a pedagogia Waldorf é um assunto muito complexo, né? Assim, tentar explicar um pouquinho, mas eu vou tentar ser bem objetiva, bem resumida e não ficar delongando muito, assim. Então, para falar assim, primeiro, que o circo na pedagogia Waldorf ele é curricular, ele faz parte do currículo do 6º ano, por determinadas situações muito específicas da característica do circo. Na verdade, enquanto movimento, a gente entende que ele vem se construindo, né? Os menininhos, desde pequeno, desde o jardim de infância, vem se construindo, né? As crianças vão tendo experiências, e o Juninho falou uma hora ali muito bem, assim, né? Que as crianças, elas têm essa possibilidade do brincar, do lúdico, da imaginação. E aí, assim, a gente considera isso sempre, desde jardim, maternal, e aí começa no fundamental, e isso vai sendo construído e vai sendo complexificado, né? Até chegar a uma idade em que ele consegue elaborar esse movimento.
que ele consegue identificar o que faz sentido para ele, o que não faz sentido, o que ele consegue ressignificar ou não. E isso é uma determinada idade que a gente entende que acontece numa determinada idade, ele vai sendo construído, né? Muito devagarinho ali com a criança, até chegar e tem um ponto de virada, que a gente considera que é o ponto de virada. E que aí a gente coloca essa matéria, que é chamada de circo, no 6º ano. Justamente no 6º ano, com a criança de 12 anos. E não que o circo não seja feito antes, ele através das brincadeiras. Mas a gente não chama de circo, talvez porque a gente não usa explicitamente as técnicas de circo, que a gente não usa explicitamente os aparelhos. E no 6º ano, a gente vem com um elemento novo, que aí a gente entra com a história do circo, porque faz todo sentido entrar com a história do circo para aquela criança que está 12, 13 anos. O 6º ano da escola Waldorf, ele acontece com a criança de 12 anos, não é de 11, né? Porque o currículo ele é um pouquinho atrasado. As crianças entram um ano depois, no 1º ano, com 7 anos. Então, ela vai estar no 6º ano, ela vai estar com 12. Aí eu queria explicar só entrar um pouquinho na antroposofia, que eu gostaria de explicar também por que a gente entende que aos 12 anos o circo é realmente assim, uma forma que captura a alma daquela criança. Assim. Ela faz todo sentido para ela, aquela prática, aquele conceito, aquela vivência, a alegria. Então, a gente tenta trazer, né, não só as técnicas do circo, mas toda essa vivência do circo, né? Essa diversidade que o circo propõe, a alegria que o circo propõe. Então, tudo isso aos 12 anos. Começa aos 12 anos, né? A gente fala que a gente começa aos 12 anos. Em algumas escolas, aí vai depender da escola, a escola se atém realmente ao 6º ano, e depois as crianças vão fazer outras práticas, às vezes tem algumas cadeiras isoladas de circo, às vezes aquilo vai sendo desenvolvido de outra forma. Em algumas escolas, eles mantêm o circo até o ensino médio e tal, aí vai depender da escola, né? Mas no 6º ano a gente considera que é um ponto crucial ali. Então, eu vou falar só um pouquinho, bem rapidamente, assim, da antroposofia, que é a filosofia, né, que fundamenta a pedagogia Waldorf, que é uma filosofia criada por Rudolf Steiner, que é um filósofo estudioso austríaco que desenvolveu a ciência dele na Alemanha, junto com muitos colaboradores. A antroposofia, ela é chamada de ciência espiritual, e para mim, uma coisa que define muito é um dos trabalhos dele, que se chama ciência oculta. E aí, o que a ciência oculta vai falar? Não de ocultismo. O que ele vai falar? Que o que interessa a ele no desenvolvimento do ser humano é o que está por trás do que é aparente, por isso oculta, o que a gente não vê. Isso é o que realmente interessa. Mas para ir no que realmente interessa, ele precisa de se ater ao físico. Então, ele vai fazer uma observação extremamente minuciosa do aspecto estrutural e físico para chegar no que tem por trás daquilo. E aí, fazendo isso, ele vai desenvolver um pensamento e vai desenvolver toda uma teoria dos corpos, né, que a gente chama de quadrimembração corporal, que aí ele vai falar que o corpo ele é desenvolvido nas fases das nossas vidas, que ele chama de setênios. Então, tem o primeiro setênio, ele vai desenvolver um determinado corpo, que ele chama de corpo etérico. A gente vem com o corpo físico, né? Assim, a gente nasce com aquele corpo físico, vai desenvolvendo o corpo físico. Na verdade, tudo vai sendo desenvolvido, claro, mas é como se no primeiro setênio o foco de desenvolvimento é esse corpo etérico. 0 a 7 anos. Segundo setênio, 7 a 14, o foco do desenvolvimento é o que ele chama de corpo anímico, corpo astral. Tem gente que entende como corpo da alma. E depois, no terceiro setênio, 14 a 21,
ele vai desenvolver o corpo do eu, que ele chama corpo do eu, que é o corpo da consciência, é o corpo do que fica, seria, da centelha espiritual, o que nos dá a consciência maior. E aí, o currículo ele é baseado justamente no desenvolvimento desses corpos. E assim, a tentativa é de que os educadores, pais, professores, deem o alimento correto para cada idade dessa. Então, 0 a 7 anos, a gente vai focar nesse desenvolvimento do corpo etérico, né, que é o corpo vital da criança, e aí ela é muito associada aos sentidos, né? E aí ele vai dissecar os sentidos e vai falar que a gente se desenvolve a partir de 12 sentidos, não são 7, como a gente entende, né, na ciência, porque ele disseca, ele pega a propriocepção e vai dissecar em 2 ou 3 ou 4 e mais algumas. Na verdade, ele fala das mesmas coisas que a medicina fala, mas ele só vai dissecar um pouquinho mais cada sentido. Então, primeiro setênio, segundo setênio, que é o que nos interessa, né? O que me interessa aqui, ele vai estar desenvolvendo, a criança vai estar desenvolvendo esse corpo que a gente chama de corpo astral, que é o corpo da alma, que é o corpo anímico, e nesse processo é como se fosse assim, uma imagem que é claro que assim, as coisas não são separadas, elas vêm todas juntas, mas tem um foco em cada etapa de desenvolvimento, né? Então, nesse segundo setênio, esse corpo que é desenvolvido no próximo setênio, que é o terceiro, ele começa a apontar. E ele vai apontando mais ou menos de 3 em 3 anos. Então, de 0 a 3, esse corpo do eu faz um apontamento. Aos 7 anos, ele faz outro apontamento. Aos 9, outro. E aos 12, finalmente, é como se, ele fala assim, é como se essa consciência, essa centelha, chegasse ao nível dos ossos da criança. Ele usa essa imagem de como se a criança conseguisse densificar e entender a densificação desse corpo dela. Então, corporalmente, o que acontece dentro desse pensamento? A criança que até essa idade, até 10, 11 anos, ela é muito graciosa, ela começa a perder a proporção da estrutura do corpo dela. Então, ela vai ficando desajeitada. Ela não entende a complexidade do corpo. Os ossos começam a pesar. Ela realmente sente esse corpo pesado. E junto com isso, vão acontecendo uma série de outras transformações, que é a adolescência, né, que é a chegada da adolescência, e que causa muita angústia na criança. E por isso também, no 6º ano, é dada o currículo da história, por exemplo, é dado junto com a Idade Média, que a criança é capaz de entender o que acontece na Idade Média, né? A humanidade vai lá no fundo daquela alma dela, né, para entender uma série de coisas que depois vão se transformar em luz, que depois vem o Renascimento, né, fazendo um paralelo muito, muito breve, né, gente, muito simplista, assim, tentando ser breve. Mas é conjugado, né? Por exemplo, nas artes eles estudam o carvão, porque eles vão estudar a luz e a sombra. E dentro desse movimento todo, dentro desse desenvolvimento desse corpo, né, da criança, ela passa por momentos realmente difíceis, né, angustiantes, e aí, o que a gente dá para ela, né, em termos corporais? Grandes desafios, por isso também o circo, né, que com os grandes desafios que o circo pode dar, com essa diversidade, né, assim, traz esses elementos da diversidade para a criança, para mesmo alimentar essa alma dela, assim, angustiada. E a alegria que é muito própria do circo, né, que nessa fase é super importante. Então, como conceito, assim,
esse momento que é importante de ser trabalhado, assim, né? Nesse momento de desenvolvimento da criança. É claro que as coisas não são tão separadas assim, né? A gente vai trabalhando gradualmente cada situação, cada coisa, e elas vão entrando muito aos poucos. Só que aos 12 anos também acontece uma situação que a criança começa a entender, no nosso ponto de vista, as coisas que funcionam e que não funcionam. Porque o nível de cognição dela já está muito mais afinado, já está muito mais apurado. Ela já passou por um momento do 7, né, de formação daquele corpo vital. O corpo vital é que dá a capacidade de cognição para ela, por isso que ela está pronta para escrever também, aos 7 anos. E então, ela já aos 12, né, passando por esse processo todo, ela começa a entender o que é eficiente, o que não é. Então, você já pode apurar uma certa técnica. Então, por isso também que a gente fala circo. Agora é o circo, as técnicas de circo, né? As técnicas de circo são introduzidas. Porque ela começa assim, se eu colocar... Ela entende, assim, ela é capaz de entender e faz sentido para ela, começa a realmente fazer sentido. E é muito gradual isso também, né? Não é que aos 12 anos a gente intuxa técnica na criança. Vai entrando muito gradualmente a partir do, né, que a criança vai entendendo, assim, se eu colocar a mão aqui, então o meu salto faz assim. Então, a gente apura essa técnica. Então, um rolamento pode ser dado com técnica, um salto pode ser dado com técnica, uma subida no trapézio, né, no nosso ponto de vista, pode ser dado com uma técnica mais apurada, mais afiada. Eles já conseguem entender, por exemplo, os nós dos tecidos, né? Se eu passo aqui, eu tenho que fazer assim, porque é assim, assim, assado. Aquilo faz sentido também, né? Porque ela entende a eficiência do movimento. Então, também por isso, aos 12 anos, e aí, não só falando da escola, mas, por exemplo, nesse projeto que eu tenho do Circo Escola, que é um curso livre de circo, mas fundamentado na pedagogia, aos 12 anos eu realmente... É claro que também não é assim, né? 12 anos, depende da criança, nesse caso do Circo Escola, né? Claro que na Poli, no colégio, a gente tem que dar para todas as crianças da mesma forma juntos, claro que olhando cada individualidade, mas não dá para ser tão assim, como eu faço lá no Circo Escola, né? Tem criança que eu demoro mais tempo para apurar a técnica à medida que eu vou vendo que ele vai me dando resposta. E aí a gente vai aprofundando nessa técnica até chegar um menino com 16, 17, 18, você já pode, né, assim, puxar mesmo na técnica. Que a gente sabe que ele dá conta, que faz sentido, que não vai ferir nada, que ele não vai se machucar, e machucar na alma também, né? Porque às vezes assim, a gente se machuca muito na alma, machucando o corpo, né? Então, eu tenho uma preocupação grande, assim, com isso. E aí, então, assim, por isso também, aos 12 anos, a escola introduz o circo no currículo dela. E é curioso porque o Steiner e seus colaboradores, na época em que eles viveram, eles não formataram o currículo da escola. A antroposofia ela foi pensada no final do século XVIII, começou a ser elaborada no final do século XVIII, início do século XIX, eles vão passar pós-guerra, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, eles começam a aprofundar no estudo da trimembração social, que é um estudo dos corpos sociais. E aí, logo depois, nessa fase, eles fundam a primeira escola Waldorf, depois de estudar esse corpo social, por uma necessidade daquele momento, né? Assim, pós-guerra, as crianças sofrendo, as famílias sofrendo. Então, eles começam a pensar essa pedagogia. E ele teve muitos colaboradores, muitos, assim. E ele funda também, o Steiner, ele vai estudar vários campos de conhecimento. Então, ele se aprofunda na medicina, na agricultura, com a biodinâmica,
no organismo social, né, com o estudo da trimembração social, e na pedagogia, que é a pedagogia Waldorf. E aí é interessante porque eles não formatam um currículo, eles mesmos. Eles vão falar sobre os conceitos, eles vão falar principalmente os porquês daquele desenvolvimento, por que é importante cada conteúdo naquela fase de desenvolvimento do indivíduo. E quem vai formatar esse currículo vão ser duas pessoas bem mais tarde, bem depois. Nesse currículo, inicialmente, o circo ele não está inserido ainda. Ele começa a ser inserido na pedagogia Waldorf a partir de 1970, mais ou menos, assim, um tempo depois que essa pedagogia já está sendo desenvolvida, que ela começa a ser desenvolvida. A primeira escola é fundada em 1919, e lá para os anos 1970, as escolas começam a pensar, e pelas conferências, né, que a gente tem dele e a gente começa a ler, ele cita muito realmente o circo nessas conferências para essa idade, e aí então o circo é introduzido no currículo. E aí as escolas começam a experimentar, começa a dar certo, né? Então uma escola vai, faz ali, fala, não, aqui está dando super certo. E aí, em 86, realmente o currículo, o circo, ele entra como uma matéria, né, do 6º ano, com avaliação, com nota, e os meus tomam bomba, inclusive, assim. E para a gente, assim, né, não que eles tomem bomba, né, a gente não quer que eles tomem bomba, mas para a gente é super interessante, como o Juninho falou, né, o circo, ele está na matéria curricular. Isso é um ganho, assim, que, poxa, né, a gente não tem preço, assim, a gente... inclusive ser ouvido, ser respeitado, né? Eu sou respeitado no 6º ano, assim como professor de matemática ou professor de português, a matéria, né? E às vezes até mais, porque cada ano ele tem a gente chama de fio dourado, né? O fio dourado que vai conduzir aquele ano. O fio dourado do 6º ano é o circo. Então, o fechamento, como se fosse assim, a formatura de 6º ano dos meninos, é um pequeno espetáculo, né? Uma mostra, ou cada ano, na verdade, acontece de uma forma, mas a mostra do circo. A gente vem trabalhando o ano inteiro, e aí no final do ano a gente faz uma mostra para os pais, para as crianças. Na verdade, a gente tem o cuidado de fazer para as crianças do 6º para baixo. Então, toda a escola participa, né? Maternal, jardim, é uma festa, é uma alegria para os professores e para os pais daquela classe, né? Daquela turma. Então, a gente fecha também o 6º ano com um espetáculo de circo dos meninos. E é sempre super lindo, assim, de ver. E a transformação deles, né? Dos meninos. E como o Juninho falou também, assim, muitos meninos, você vê, por exemplo, muitos meninos com questões sérias, assim, de autismo, de vários níveis de inclusão, como que no circo a gente consegue, assim, dar um encaminhamento, né? Por exemplo, uma coisa que a gente observa muito, os meninos que têm déficit de atenção se vinculam ao malabares. O que isso acontece? Mas se vinculam profundamente ao malabares, de uma forma, assim. E aí é outro aspecto super importante também desse 6º ano. Autoestima, porque nessa fase os meninos começam a afundar, né? Assim, eles começam a ficar com vergonha do corpo e vergonha deles mesmos, e tá no começo daquele trato social. Então, aí o circo vem também, assim, falando para eles, olha, que legal, né? Um vendo o outro. Nossa, um menino que era super quietinho na sala porque tinha esse déficit de atenção, porque não ia bem na matéria, de repente ele joga um malabares, que todo mundo fica assim, nossa, ele joga malabares. E aí isso para a autoestima também é super, super importante, assim, para o desenvolvimento daquela criança naquela fase, e às vezes aquela chavinha ali muda para ele para o resto da vida. É uma chavinha ali naquele momento que vai fazer uma diferença para a vida dele, assim, que ele vai levar aquilo, né?
E realmente, assim, grandes transformações que a gente consegue perceber, né? Bom, é isso. Eu falei muito rápido, não sei, Maria não levantou nem um minutinho a plaquinha, assim, falar do horário. Eu fiquei com medo de delongar demais. Eu sei que a antroposofia é complexa e, às vezes, não sei, muito fora, né, assim, do que a gente estava falando também, né, desse universo do circo. Então, eu tentei ser concisa, não sei se eu fui demais. Acho que assim, que o que é bacana é que vai dar para, né, deu para os dois falarem e da gente conversar um pouco a respeito das duas experiências, né? Eu queria aproveitar, Roberta, porque assim, mais porque você está falando agora, porque também tem coisas para falar com o Animar, mas queria, quando você fala que a partir de 86 o circo começou a ser uma disciplina curricular dentro das escolas, das escolas Waldorf, só para eu entender. Foi instituído na Federação Era das isso também Escolas que eu do queria saber. Goetheano, do Goetheano, porque assim, cada país que tem escolas Waldorf tem uma federação, né? A Federação Brasileira das Escolas, que todas as escolas se reportam a essa federação, e tem a federação que é o Goetheano, que fica na Suíça, que ele meio que responde, assim, ele é meio responsável e avalia, assim. Então, por exemplo, se eu quero fundar uma escola Waldorf, eu tenho que me reportar à Federação Brasileira e a Federação se reporta ao Goetheano, né? Aí ela vai falar, né? Não, é uma escola de orientação, não é uma escola fundamentada na pedagogia. Então, a gente tem essa referência. A partir de 86, o Goetheano identificou e instituiu, então, o currículo. Então, as escolas, para elas, por exemplo, para uma escola Waldorf ter o currículo de uma escola Waldorf de sexto ano, ele tem que ter o circo no sexto ano. Aí a minha pergunta eu não sei se você vai saber responder isso, mas que eu acho interessante, que fala que a partir de 70, né, começa-se a pensar isso, em 86 ela vamos dizer assim, incorporada. Instituída. Né? A partir dos 70 também é quando começa a vir as primeiras escolas de circo que deixam de ser da transmissão familiar e passa a ser de uma transmissão mais democrática, assim, para pessoas que não são de famílias circenses, né? Então, e um outro interesse que eu acho que eu tive é assim, e onde se deu a formação dessas pessoas que vão dar aula nas escolas? Porque até hoje nós ainda temos essa lacuna da formação de profissionais, né, de professores circenses, que essa é uma outra batalha aí que eu não vou largar ela, né? É assim, ainda mais estando dentro de uma universidade federal, eu me interessa muito a essa questão de quando eu propus uma vez, na época foi meu orientador, o Antônio Ideobrando, falei, nossa, nós vamos abrir uma escola aqui de circo. Ele falou assim, nós vamos abrir então na graduação. Eu falei, não, ela vai ser tecnóloga. Ele falou, mas é importante abrir a licenciatura. Por quê? Porque a questão, a visão é quem serão... Para você abrir uma escola, você tem que abrir uma escola com professores. E se não há onde fazer essa formação, que eu estou falando, uma formação formal, institucionalizada de professores, como se dará? Então, como essa filosofia Waldorf, né, a escola e essa prática, ela também não é de uma raiz só brasileira, e ela é de uma raiz maior, europeia também. Então, talvez lá já se tenha essa formação há mais tempo, então seja mais fácil ter esse ciclo como a inclusão, mas me importa em saber assim, como que se deu, quem que são essas pessoas que estão habilitadas a dar essa formação circense? Você sabe falar um pouco sobre isso? Um pouco. Então, o que acontece? Não temos professores de circo que, por exemplo, poderiam compor uma cadeira para o MEC, né? Então, o que a Escola Waldorf faz? Como é comigo?
tem o professor de educação física, o professor responde para o MEC. E eu dou a minha cadeira junto com o professor de educação física. Não necessariamente a gente dá aula junto, não. A gente dá aula separado. Mas é isso. Para o MEC acontece dessa forma. A maioria dos professores de circo que estão nas escolas, Waldorf, eles são circenses, ou como eu, que estudei circo e depois fui estudar a pedagogia Waldorf. Tem professores, inclusive, que não chegam a adentrar muito na pedagogia Waldorf. O professor de circo lá de São Paulo, né? Ele é das duas maiores escolas de São Paulo, que é o Cauê. O Cauê é de família tradicional circense, ele foi incorporado, ele tem o suporte do professor de educação física. Ele não se interessou muito em aprofundar na pedagogia Waldorf. Assim, não é que ele não se interessou, mas não foi uma área de estudo dele como foi para mim. Para mim foi assim, como imagino, para cada um, é meio de uma forma que acontece, né? Eu fui chamada para dar aula de circo lá, comecei a dar aula de circo, meus filhos estavam lá, me apaixonei pela pedagogia, comecei a estudar a pedagogia, e aí eu comecei a relacionar o circo com a pedagogia. O Cauê, por exemplo, talvez ele não tenha o mesmo entendimento que eu tenho aqui, assim, dessa forma, porque ele ficou muito no circo, e para ele é isso que é importante. Eu já trouxe a pedagogia para o circo e fiz essa, como que eu vou falar? Tentando entender mesmo essa relação. Assim, para mim era importante entender essa relação. E por quê? E para mim foi importante entender por que o circo na pedagogia. Inclusive, no circo escola, você faz o caminho contrário? Para o circo escola, você leva a pedagogia para o circo escola. Sim. É isso que eu faço. E lá eu consigo fazer, na verdade, não que eu consigo fazer até mais, mas com mais complexidade, porque eu consigo pegar os meninos, né, várias etapas, várias fases de idade dos meninos. Então, eu trabalho com uma outra professora, que ela é mais focada nas crianças pequenas, e eu sou mais a partir da técnica de 12 anos para cima. Eu dou aula para criança também, ela também me ajuda com os maiores, mas a gente divide mais ou menos assim. O meu interesse é realmente assim entender o que o circo, o que é, como tudo também, não só o circo, mas o circo, a dança, todas as matérias que eu lido, né? É porque a dança é muito mais fácil de entender. A dança está muito mais exposta para a gente, ela está muito mais destrinchada, o circo ainda não, né? Então, eu tive esse interesse em entender, assim, essa relação. Exatamente por quê? Por que o circo nessa idade é importante? O que do circo nessa idade é importante? Nesse desenvolvimento que o Steiner nos traz. Nessa outra idade, o que do circo é importante nessa idade? Já para um ensino médio, né? Para um menino que já está apurado ali na técnica, que já pode, ao meu ver, não, mas assim, que já quer levar o circo dele para o mundo, que aí já quer participar de apresentação e, sei lá, de encontros de circo, porque um menino de 12 anos não quer isso ainda. Então, sabe, qual que é a diferença? O que está num lugar, o que está no outro lugar? Terminando de responder a sua pergunta, Maria, cada escola vai lidar de uma forma com esse professor, né? Mas eles buscam sempre professores habilitados a dar aula de circo. Assim, eu nunca vi uma escola que... não, eu vou ter que me tratar aqui, porque eu já vi sim uma escola. Tem uma escola que eu conheço, eu lembrei agora aqui. Tem uma escola que eu conheço, inclusive no nosso encontro, que aí nós fazemos encontro, né? Professores de circo das escolas Waldorf, professores de teatro das escolas Waldorf, professores de matéria de matemática, né? A gente sempre tem esses encontros para discutir os assuntos de cada área específica.
e surgiu assim, num dos nossos encontros. E tem uma escola do Brasil que a professora ela não tem o conhecimento técnico do circo, não. Ela usa ele mais de uma forma de imagens mesmo, mais lúdicas e tal. Isso é uma questão. Agora, eu acho, por exemplo, que essa escola ela é de orientação Waldorf, que tem uma diferença também. Tem algumas escolas que são orientação Waldorf, tem algumas que são fundamentadas na pedagogia Waldorf. Eu nunca trabalharia numa escola de orientação. Eu gosto da fundamentada, porque eu gosto de um assunto e ir nele e me ater a ele. Assim. Por exemplo, eu não me sinto muito à vontade de ficar misturando pedagogias. Assim, eu acho muito complexo. Tem gente que faz isso, né? Pega um pouquinho da Waldorf, pega um pouquinho do construtivismo, e pega um pouquinho de Piaget, pega um pouquinho de... Eu não consigo muito, não. Eu gosto de escolher uma coisa e ir nela. Então, por exemplo, também não faria assim de estar numa escola Waldorf e dar mais ou menos a matéria de circo, só em termos de imagens, e não trazer a técnica, né? Que também é isso que interessa, me parece, né? Mas não tem um consenso, assim, quem são os professores, sabe, assim? Agora, Roberta, então... Mas depois do Neymar, eu também quero dar uma palavra. Você precisa ter, então, estar ligado ao profissional da educação física. Para o MEC, sim. Um professor de circo, ele nunca está sozinho. Ele é que vai assinar, né? Então, se você tem relatório, ele é que, de repente, que vai dar a chancela final, né? O da educação física, né? Que vai responder, assim. No caso legal, é ele que é o responsável, né? Não tirando o seu valor, não falando de valor, não. Estou falando da técnica, administrativa, pedagógica para o MEC, né? Infelizmente, para o MEC, sim. Para a escola, não faz a menor diferença, assim, realmente não faz. Eu nem lembro disso. Que aí cai como professora de teatro, como professora de dança, inclusive, na escola. Também é a mesma situação. Porque a dança faz parte do currículo de algumas séries, mas eu estou sempre vinculada a alguém. Então, aí cai nessa situação, né? O profissional de educação física, se ele for um cara até esperto, quiser se envolver, beleza, mas de repente ele quer lá os 4 fantásticos, né? Futebol, vôlei, basquete, handebol, deixa o circo com a Roberta lá, que tá bom demais, né? Uhum. Mas, por exemplo, isso acontece na Rudolf Steiner, né? Que é a Pollen, onde eu trabalho. A professora de educação física, desde que a gente começou a trabalhar, ela super se interessou e a gente acabou formando uma parceria. Sim. E eu me interessei pelo trabalho dela, porque ela tem um trabalho maravilhoso com crianças pequenas, com jogos e brincadeiras. Uhum. Então, também eu comecei a entender o circo para crianças pequenas a partir do ponto de vista dela. O circo como ferramenta pedagógica, né? Nesse caso. Sim. A partir do ponto de vista dela, que é muito interessante, assim, que é super legal. Eu só terminando aqui, eu faço essa colocação porque, infelizmente, os profissionais que estão se formando hoje, você vai me desculpar, mas é tipo zero à esquerda, né? É óbvio que tem exceções, mas se você tem 200, você tira 4, 5, 10 no máximo, que estão interessados em aprofundar em alguma situação, em algo que realmente vale a pena, a não ser ir lá, praticar, né? Receber a menina. Quer dizer, eu vejo isso lá dentro do balão, né? Já tiveram alguns professores. Você está falando dos profissionais de educação física. Formados em educação física. Por quê? Se tivesse um suporte maior também, né? Igual a Maria Clara falou, se já tivesse uma perninha puxando, vamos buscar uma formação que seja da educação física ligada ao circo, ligada à dança, à música, ao teatro, o que seja, né? É o que a gente tenta fazer no balão. É juntar os profissionais de artes plásticas, música, dança, teatro e circo e buscar fazer trabalhos conjuntos para que um possa ver a linguagem do outro, como a gente fez agora numa feira que tem muito famosa no balão, que é a Giroletras, né? Juntamos os 4 no sistema remoto, propusemos uma performance dos 5, na verdade. Um leu uma poesia, eu fiz um trabalho de maquiagem mostrando
transformação da pessoa como um personagem, o outro pegou a música e fez a música, a trilha o tempo todo das apresentações, a do teatro fez um movimento que buscava uma coisa inusitada, enfim, que é essa coisa que a gente sempre buscou, né? Fazer essa interação entre as artes, que aí ela fica muito mais poderosa e mais gostosa assim, de ser degustada. É raro, assim, é raro assim, né? Mas, esse é um tema cravado na garganta da gente, né? É um tema que, assim, como é que alguns estados, vou colocar São Paulo, ainda não tem uma escola formadora de circo, escola de circo de formação, né? Porque uma vez eu fiz parte da comissão de circo do governo do estado de São Paulo e o secretário da Cultura, mas que era um economista, uma das coisas que nós iniciamos na comissão é assim, vamos começar a conversar que São Paulo tem condições de montar uma escola de circo. Já havia construído um quadrilátero ali em torno do Paissandu, que ia ser desapropriada a maior parte ali daquele quadrilátero, que ia ter música, dança, eu não sei o que mais, e circo, né? E não saiu do papel, esse projeto não saiu do papel. Mas aí, como foi adiando, eu perguntei assim, mas nós temos que fazer essa discussão, porque tem estados que têm condições de fazer isso, já tem capital humano, já tem alta tecnologia humana para fazer parte da carreira profissional. Ele falou, mas eu não tenho interesse em montar uma escola de circo. Você não tem mais assunto, né? Assim, bom, passamos meses nos reunindo para fazer isso. Eu saí de lá e falei assim, olha, mandei uma carta, olha, estou saindo da comissão, porque não tem mais, né? Porque o cara não queria. Bem, enfim, comecei minha briga por outros lugares. A Escola Nacional de Circo, ela é formadora e é reconhecida vai ser reconhecida pelo MEC agora, pela parceria com o Instituto Federal, mas eu não sei qual é o grau de, talvez seja melhor, seja bom, o grau de penetrabilidade, estou falando burocrática, administrativa, dos formandos da Escola Nacional de Circo, como professores de circo nos lugares. Eu acho que não. Não vai, não, eu sei que não, mas há uma promessa implícita aí. Mas há. Agora, eu queria fazer, porque essa discussão para mim é cara. Porque, assim, quando no Brasil, lá no século XX, foram instituídos escola de teatro, escola de música, escola de dança, não havia profissionais formados nessas escolas, porque não havia escolas desse tipo no Brasil. Certo? Então, ou era um estrangeiro que era convidado, ou aí se criou carreiras dentro desses espaços. Na USP foi assim, e eu não sei se o FMG foi assim, mas na USP foi assim. Se criou carreiras de notório saber, mas não acadêmico, alguém que fosse reconhecido na área, que tinha que ter X tempo de experiência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí se tornava professor. E a academia não suporta ninguém que não tenha um curso de graduação ou depois uma continuidade para fazer parte dos seus quadros de carreira acadêmica. Então, vários desses profissionais que eram notórios saber, porque notório saber é uma linguagem que a gente empresta da universidade, né? Na realidade, a gente empresta, mas o notório saber da universidade tem que ter graduação. Aí vai se discutir se vai dar notório saber do mestrado, notório saber do doutorado, mas sem graduação não tem jeito. Mari... É a partir da graduação, né? Que tem a partir da graduação. Mas essas pessoas, desse momento que eu estou falando, inicial desses campos, não tinham graduação, porque não existia graduação.
certo? Podiam ser professores da pedagogia, professores educadores, pedagogos, era emprestado, mas não formado em teatro, não formado na dança. Enfim, vocês sabem disso. E aí, para o circo tem essa dificuldade de fazer. Por quê? Por que tem essa dificuldade? Então, por exemplo, eu acho que tem que se lutar por um processo formal, de formalização de profissionais, de formadores. A questão é em que caixinha vai ser colocada esse processo pedagógico, acadêmico do circo? Em caixinha. Vai ser caixinha de novo. Então, assim, eu sou a favor, mas eu sou a favor de reconhecer, e não estou falando, pelo amor de Deus, daqueles que eles acham que são meus parentes do circo tradicional, mas deles também. Não estou falando deles. Eu estou falando dos que se formaram circo a partir de 80. E tem gente aí com uma capacidade muito grande. Muita gente, é muita gente. E é de norte a sul do país, de leste a oeste. Essa coisa também de pegar só o Sudeste Maravilha é um saco, né? Então, veja, você tem gente capacitada. Então, vamos fazer formação para formadores. Vamos. Mas sem excluir esses grupos. Você tem gente de uma competência pedagógica, didática. Agora, independente de falar da educação física, mas concordando em parte com o Juninho fala, às vezes isso reforça, por isso que a gente escuta, às vezes, meio atravessado, que nem o Juninho fala, que você está ligado à educação física, a escola não tem problema. Tem problema, né? Porque se não tivesse, faria um jeito de contratar por aí sem vínculo com a educação física. Por exemplo, a Escola Castanheira, aqui na Alphaville, aqui perto de São Paulo, né? É uma escola de elite, né? Tem no currículo dela circo. No currículo tem uma lona, todas as faixas etárias. Até fui procurar agora, Roberta, se ela era Waldorf. Acho que não, eu nem sei falar direito essa palavra às vezes, mas eu acho que não. Mas ela atravessa todos os anos com circo, todos, né? E faz parte obrigatória, que nem você falou, tem prova, pode bombar, pode tudo, né? Do Juninho também. E aí, mas o que eles fazem? Não está vinculado à educação física, mas são terceirizados. Como os nossos professores, chamados ditos tradicionais, que eles não são mais, já deixaram de ser tradicional há muito tempo, porque tiveram que se reinventar. Eles ainda gostam de se autodenominar assim, mas eles tiveram que se reinventar inteiro para ser professor da Escola Nacional de Circo, ou de qualquer escola, né? Então, lá também eles são terceirizados. Então, esse é um debate que é um espinho na garganta. Ele é muito cabeludo, é muito complicado. Eu e o Marco, a gente já tentou iniciar esse debate várias vezes dentro da Unicamp, que a Unicamp, o IA nem circo toca, né? De vez em quando, no semestre, fala de circo-teatro, o IA da Unicamp, né? Não é por falta de luta, mas não adianta, eu não vou ver nessa vida. Mas, veja, esse é um debate da gente, assim, vamos fazer uma escola de circo vinculada vamos, mas vamos ficar dentro de caixinhas ou vamos inventar uma escola que não é exclusiva, não exclui, não é excludente? Essa é a minha questão. Né? Então, eu acho que, por exemplo, até o Donald, o dono da Carampa, lá de Madrid, até ele inventa a coisa, ele chama profissionais circenses itinerantes para darem aula. Né? Então, assim, a gente tem que ser criativo. Se a gente não conseguir ser criativo em pensar uma escola de circo de formadores,
nós vamos cair em caixinhas terríveis. Eu só vou encerrar. Então, e aí, Roberto, uma coisa que o Iná, eu acho que é uma discussão minha e do Marco também, que é assim, o vínculo à educação física alimenta a Confederação Nacional da Educação Física, que quer que todo movimento corporal seja da educação física. Sim, sim. Né? Então, isso retroalimenta essa questão. Né? Retroalimenta. Como tentou com a capoeira, como tentou com a dança. Sim. E o circo, disse que não conseguiu. Quem disse? Está lá sempre. Né? Mas eu também não tenho problema que a educação física tenha circo na escola. O meu problema não é isso. O meu problema é que tem que ter circo na escola. Sim. Agora, aqui... Eu só vou terminar do Iná. Inimá, é Juninho. Que aí eu também encerro. Querido, adorei, né? Adoro. E é mentira, você não está percebendo o quanto o online está te ensinando para ser coisas diferentes no presencial. Sim, mas eu admiti. Você falou isso daqui no presencial não seria possível. Aí não. Você diz assim, descobri que faço no online e vou fazer no presencial. Né? É uma coisa... adoro a experiência de vocês. Roberta, eu confesso minha ignorância dessa questão de, a partir da década de 70, concomitante, que nem a Maria Clara disse, concomitante ao surgimento das primeiras escolas de circo fora da lona, você ter essa questão para dentro dessa pedagogia. Eu estou surpresa, eu preciso ler mais sobre isso, que eu desconhecia. E aí, Juninho, a única coisa que eu quero conversar com você, que não vai ser agora, alguns pontos da história do circo, para você reforçar o papel das mulheres, dos negros e das crianças. As mulheres não ficavam num cantinho, ao contrário, tudo que menina aprendia. O Benjamin não foi o primeiro palhaço negro, teve muito negro e negra, corpos negros e corpos negras no circo. Então, é isso que eu quero conversar com você depois. Tá? E todo o processo de transmissão. O que eu queria falar para os dois é assim, o processo educacional tem muito que aprender com vocês, professores de circo nas escolas. Os processos pedagógicos relacionais, não estou dizendo relacional, colocar entre parênteses a síndrome de Down, colocar entre parênteses o autismo e trabalhar com a pessoa, com o cidadão, com a potência que ele tem, a educação ainda está muito lá atrás, tirando a roupa, eu falo, a capa da vida da criança, pendurando num cabide e entrando na sala sem a vida. Né? E cada vez que fala do processo de formação circense nas escolas, você vê que a vida entra com tudo. Você não tem como separar a vida. E nem o Juninho disse, isso chega nas famílias. O que chega nas famílias, às vezes, na maioria das crianças que chega nas famílias é insubordinado, responde, não consegue entender, tarará, tarará, tarará. Ou é muito legal, olha que bom, ele aprende a ler rápido, né? E só lembrando que o meu pai foi uma das conquistas da Espaço. Ele foi fisgado por vocês. Meu pai foi fisgado, ele também tinha um pé atrás, mas ele nem sabia direito, porque ele tinha pé atrás com escola de circo. Aí, quando eu mergulhei na coisa do circo, ele começou a ficar... Aí, quando ele conhece Rogério e Juninho e toda a trupe da Espaço, aí ele foi fisgado totalmente, né? Ele amava chegar naquela escola e a criançada em torno dele, né? Beijo. Gente, a Marina quer falar? A Marina fala e a gente vê, a gente responde. Ih, eu travei?
Fui eu que travei?